Fala pessoal, beleza? Então já está começando mais um vídeo aqui do canal. A gente sempre lança na segunda-feira, tá? Previsão era para lançar sexta, a gente não conseguiu também. Você que gosta aí do canal, dá aquele like, dá aquela força aí, chama os amigos, compartilha o vídeo para acompanhar notícias do Corinthians e também, né, de outros times aí que o DJ sempre traz algumas coisas pra gente aí, beleza? Então segue aí, vamos falar de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? A apresentação ali do Ancelotti também que é importante, a polêmica ali do Neymar com o time do Santos, né? Que o Santos teve a vitória aí contra, se eu não me engano, Vitória, né? Vitória no Vitória. Então aí a gente vai falar de algumas novidades aí, tanto do Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista. Vai falar também do jogão que teve aí do Flamengo e do Palmeiras também, as oportunidades que o Palmeiras perdeu e o Flamengo concluiu. Tudo com DGO e DGO vai trazer essas informações pra gente aí de uma forma descontraída, talvez, eu não sei o conteúdo que ele tá preparando, mas é isso, galera. Vamos falar aí também sobre o Corinthians, que é a parte aqui do canal que também envolve o meu comentário, né? Então vamos falar aí do Corinthians, aí sobre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro também e o que vem pela frente, beleza? Tamo junto, é nóis. Beleza, corintiano, digo, vamos trazer aqui os times que passaram para a próxima fase. O Vasco, o Atlético Paranaense, o São Paulo, o CSA, o Retro, o Fluminense, o Bahia, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Palmeiras, CRB, Botafogo e Bragantino. Esses são os times que farão o sorteio para a próxima fase da Copa do Brasil. Já na Copa do Brasil, o Coringão ganhou por 1-0 e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E já na parte ali da política dentro do Corinthians, o presidente Augusto Melo foi indiciado e a gente vai aguardar aí novos capítulos aí para ver o que de fato vai acontecer. Então o Corinthians vive esse momento muito ruim ali do lado da política ali do clube. E agora o assunto é Campeonato Brasileiro. Fluminense ganhou do Vasco de 2-1. São Paulo perdeu para o Mirassol de 2-0. O Atlético Mineiro empatou com o Corinthians 0-0. Grêmio e Bahia. Grêmio ganhou por 1-0. Palmeiras perde para o Flamengo por 2-0. O Sport Internacional empata por 1-1. Vitória e Santos. Vitória do Santos. Fortaleza e Cruzeiro 2-0 para o Cruzeiro. E Bragantino Juventude joga hoje. Bom, vamos falar da tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos 10 primeiros colocados, né? Começando o Palmeiras, que é o primeiro colocado. Aí vem Flamengo, Cruzeiro, Bragantino, Fluminense, Ceará, Botafogo, Corinthians, Mirassol e Atlético Mineiro. Esses são os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Destaque aí para o Cruzeiro, que chega na terceira colocação. Conseguiu a vitória ontem e tá bem no Campeonato Brasileiro aí. O próximo jogo do Cruzeiro é contra a equipe do Palmeiras. Então o Cruzeiro entra em destaque aqui pela vitória contra a equipe do Fortaleza, que vem com 2 derrotas consecutivas, a eliminação contra o time do Remo, né, e perdeu o jogo contra o Cruzeiro. Então o Cruzeiro ele vem só subindo no Campeonato Brasileiro, podendo assumir a liderança, né, caso o Flamengo venha empatar o seu jogo. Então o Cruzeiro está com 20 pontos, pode ir para 23 pontos, se ganhar do time do Palmeiras. Outro jogo que foi importantíssimo para que o Campeonato Brasileiro fique equilibrado foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras, a vitória do Flamengo por 2-0. Muito lance polêmico, pênalti polêmico para o Palmeiras, pênalti polêmico para o Flamengo, mas na minha opinião os dois lances ali foi assertivo, foi pênalti para os dois e o Flamengo saiu com a vitória. Então tá aí o Campeonato Brasileiro equilibradíssimo nessa reta aí, não chegamos nem na metade do campeonato. Falando da parte de baixo da tabela, temos o Vitória, Santos, Juventude e Sport. Também tem que tomar cuidado ali o Vasco da Gama, que está apenas 1 ponto, né, para o Z4. E destaque ali do Santos, né, a vitória sobre 1-0 sobre o time do Vitória, dando essa engrenada aí para que o time suba, porque a situação do Santos é bem delicada. Neymar deu uma entrevista meio que cobrando os jogadores também, dizendo que a responsabilidade não é só dele, e sim dos outros jogadores também. Também sobre a fala de renovação, que o Neymar não sabe se vai renovar com o Santos, então pegou mal aí essas duas situações. Tanto a eliminação do Santos contra o CRB, né, na Copa do Brasil,
né? E essa fala do Neymar dizendo que não sabe se vai renovar e a cobrança ali junto com o elenco, né? Que ele tem razão, acho que não é só ele que joga, e sim o elenco por completo. Então o time do Santos tem muito que melhorar nesse Campeonato Brasileiro e agora ocupa a 18ª posição. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrentou o Atlético Mineiro. Foi um jogo aí de muitas faltas aí violentas, né? Dentro do jogo, com expulsão e anulação da expulsão ali do Lianco. Depois o Lianco também afirmou que poderia ser expulso ali no lance, se eu não me engano, com o Yuri Alberto. Então foi um jogo bem trucado lá na arena do Atlético, né? Bem trucado, bem disputado e com muitas faltas ali, entre aspas, graves, né? Com um lance polêmico, se é para expulsão ou não. O Corinthians, no modo de ver, fez um bom jogo, mesmo com algumas reservas, né? Depois o Dorival foi trocando ali alguns jogadores, também deu resultado, né? A zaga com Kaká, com Félix Torres ali, Mateuzinho de volta também. Então foi bem legal. O Hugo, mais uma vez, brilhando no gol do Corinthians. O Hugo merece sim uma convocação pela seleção brasileira ali, com agora o técnico do Brasil, Ancelotti, que está sendo apresentado hoje. Voltando ali para falar do jogo do Corinthians, o Corinthians fez um bom jogo, é um jogo difícil dentro da arena do Atlético, né? O Atlético jogou em casa com a força da torcida, a Gaviões também estava lá, né? A fiel torcida também estava lá acompanhando ali o Corinthians, então foi um jogo bem truncado, um jogo que o Corinthians teve a oportunidade de fazer gol, o Atlético também teve oportunidade de fazer gol, mas o jogo saiu aí empatado por 0-0. O Corinthians soma aí 14 pontos, né? Chegando ali no Campeonato Brasileiro, ali na parte de classificação para Libertadores, porque está em 8º, né? Então tem alguns times com 17 pontos, então no próximo jogo contra o Vitória, se eu não me engano, o Corinthians tem a oportunidade aí de somar mais 3 pontos ali dentro da arena. Falando aí da apresentação do Ancelotti na seleção brasileira. Então o Ancelotti chega aí no Rio, chegou ontem no Rio, ontem à noite. Hoje ele vai fazer a convocação ali por volta das 15 horas, né? Vai fazer a pré-lista. Com certeza aí tem a oportunidade que o Hugo Souza seja convocado pelo Ancelotti, já que o Hugo Souza vem fazendo um bom campeonato brasileiro, né? Quando chegou de lesão, assumiu o gol do Corinthians ali, vem fazendo as defesas difíceis. Contra o Atlético Mineiro foi prova disso também. Então o Hugo Souza merece uma oportunidade na seleção, sim. Então a gente aqui tá na expectativa que o Hugo Souza seja convocado pelo Ancelotti, né? Para disputa ali dos amistosos da seleção brasileira. Então Ancelotti, vai lá e vê direitinho o Hugo Souza, porque o Hugo Souza tá merecendo uma convocação para a seleção brasileira, beleza? E o Ancelotti vai fazer essa pré-lista aí, se eu não me engano, às 15 horas. Então vamos acompanhar aí, que eu acho que vem coisa boa aí para o Hugo Souza. E é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui para o canal, falando ali da convocação do Ancelotti, um pouco da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E também sobre o Neymar ali nas polêmicas que teve essa semana. É isso aí, você que curte aí o Corinthians, curte notícias dos outros times aí, então se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar seu like aí, tamo junto, valeu!